Cortes no orçamento. Desde o início do ano, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, o TRT, passou a adotar algumas medidas para redução de gastos. Porém, não foram suficientes e foi necessário suspender também o funcionamento de 11 varas itinerantes. E para falar sobre esta crise, a gente conversa ao vivo com o diretor-geral do TRT, Amadeu Gonçalves. Boa tarde, diretor. Boa tarde. Diretor, aqui em Mato Grosso, onde foi o maior impacto desse corte no orçamento do Tribunal Regional do Trabalho? Onde é que isso está sendo mais sentido? Então, esse corte ele impacta diretamente a vida do jurisdicionado e o mais sensível, eu diria que está relacionado ao atendimento, no caso, as varas itinerantes, já citada, né, no anúncio dessa reportagem, que foram 11. Isso significa dizer que o cidadão, por exemplo, de uma cidade como Vila Rica, o magistrado saía de Confresa, que é a sede da vara, para fazer audiências em Vila Rica, ou seja, ir ao encontro do cidadão. Com o corte, sem orçamento, esse cidadão inevitavelmente terá que se deslocar de Vila Rica até Confresa para participar de uma audiência, por exemplo. E claro, falando do cidadão, estamos falando também do trabalhador, que muitas vezes depende de um recurso que ele eventualmente está discutindo na justiça e aí precisa fazer então esse deslocamento. O senhor me dizia agora há pouco aqui que o corte para custeio foi em torno de 30%. 30%. E para investimento, esse corte chegou em 90%. Isso. Agora a pergunta é a seguinte, nas outras instâncias da justiça, que não a trabalhista, o tratamento foi o mesmo ou não? Então, o tratamento pela legislação, no caso, que trata do orçamento deste ano, não foi o mesmo, porque os outros ramos do judiciário receberam aí um corte no máximo de 20%. A Justiça do Trabalho recebeu um corte na casa de 30%. Na área de investimento, que significa dizer infraestrutura para melhor atender o cidadão, a vara do trabalho, enfim, o veículo que transporta equipamentos ou coisa do tipo, as próprias máquinas, né? Por exemplo, nós trabalhamos com o processo judicial eletrônico. Isso demanda investimento. A tecnologia ela muda constantemente. Um parque tecnológico, depois de 1 ano ou 2 anos, ele é significativamente alterado. Então, essa área de investimento cortada em 90%, ela traz um sério risco no funcionamento mesmo seguro da Justiça do Trabalho. Só para se ter uma ideia, o que restou para investimento na Justiça do Trabalho de Mato Grosso para atender todo o Estado, R$30 mil. Convenhamos, R$30 mil não é um valor pequeno, a gente sabe disso, mas para investimento em um estado do tamanho de Mato Grosso, com a Justiça do Trabalho presente aí em torno de 38 cidades, é bastante difícil, bastante complicado. O senhor acha que essa situação também foi agravada por conta do desemprego? Sim, nós temos a situação fica ainda mais complicada porque em tempo de crise aumenta o desemprego e o tribunal já tem hoje aí um reflexo de um aumento processual na casa de 10%. Então, em um momento que o trabalhador ou que as partes, porque também o empregador demanda a Justiça do Trabalho, é o momento que ela está mais fragilizada para atendê-lo. E isso, de fato, é causa de preocupação interna, porque o desejo é prestar um serviço qualificado e devido ao cidadão, independente de qual a cidade ele esteja no estado de Mato Grosso. Agora, no Congresso Nacional existe uma representação muito forte da classe empresarial, que faz aí observações, críticas em relação ao comportamento da Justiça do Trabalho, que beneficiaria de forma excessiva, segundo os líderes empresariais, beneficiaria de forma excessiva a classe trabalhadora. Esse corte no orçamento pode ter esse componente dessa queda de braço entre capital e trabalho? Então, Lúcio, aí pode ter e pode não ter, né? Certo é que a legislação, toda norma, ela é aprovada pelo Congresso e ela trouxe esse reflexo, né? Que vai atingir diretamente, ou que está atingindo diretamente, tanto os empregados quanto os empregadores também, que demandam a Justiça do Trabalho. Em um momento de crise econômica, certo é que o número de demanda aumenta em todos os aspectos.
E aí parece-nos interessante que o judiciário pudesse estar preparado tecnicamente, financeiramente também para fazer frente a essas demandas que temos aí no momento. Agora essa questão orçamentária aí, né, de recursos para poder fazer funcionar a Justiça do Trabalho, como diz respeito ao orçamento, sim, e o corte já veio de Brasília, esse assunto só vai ter uma solução se procurarem o caminho da política, né? Isso. E o que é que o Tribunal Regional do Trabalho, especificamente, os outros tribunais estão fazendo para contornar ou para tentar reverter essa situação? Sim. Olha, são duas frentes. Uma que já é em um caminho adotado pelo tribunal há algum tempo, que é de aprimorar o gasto público. E sobre esse aspecto nós vimos de forma positiva, sim. O serviço público precisa encontrar aí alternativas de funcionar cada vez melhor, com menos gastos. E os tribunais regionais do trabalho? Muita gente fala o seguinte, olha, eles gastam demais, tem muita mordomia. Dá para cortar alguma coisa? Então, assim como o orçamento familiar, eu costumo pegar essa referência que o telespectador compreende certamente melhor. Nós acreditamos que dá sim para cortar quando é um corte razoável. Por exemplo, reduzir a conta de energia da nossa casa em 10%, em 5%, em 15% talvez já exigisse um exercício um pouco mais difícil. Mas reduzir a conta de energia em 30%, em 40%, parece-nos que não resta outra alternativa a não ser desligar a geladeira, desligar o ar-condicionado, que são exatamente medidas que neste ano o Tribunal da 23ª Região teve que adotar. Por exemplo, o ar-condicionado é ligado impreterivelmente às 7h30 da manhã e desligado automaticamente às 14h30. Cuiabá não é uma cidade das mais frescas do país, então trabalhar após as 14h30 sem o funcionamento do ar-condicionado é uma situação precária e isso... Além disso, a presidente teve também que colocar um horário limite para funcionamento, porque do contrário a gente não vai ter recurso para pagar as despesas até o final do ano. E a outra frente é, de fato, com a bancada política mato-grossense, no caso com a bancada parlamentar. Então, a desembargadora presidente, assim como a vice-presidente, e os desembargadores, de um modo geral, do tribunal, vêm atuando junto à bancada parlamentar mato-grossense na tentativa de recompor pelo menos parte deste orçamento para que o tribunal não tenha que fechar as portas aí em torno de outubro e parar de atender tanto o trabalhador quanto o empregador. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E por se tratar de Cuiabá, se o funcionamento do ar-condicionado tiver que ser só em meio período, talvez seja melhor ele funcionar à tarde. À tarde, né? Uhum. Mas aí vem um outro problema, porque a conta de energia a partir das 16 horas, ela triplica praticamente o valor. Então, não tem por onde correr. Não tem por onde correr. E os estudos indicaram que a melhor alternativa era funcionar pela manhã, porque no final do dia a energia é mais cara. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom dia.